Agora a gente vai mostrar para vocês algumas imagens da cidade de Canoas. Imagens que eu particularmente também recebi por aqui, visto que sou nascida em Canoas, né? Então essa é a cidade onde eu nasci. É isso que tem ocorrido neste momento. Vejam aí, um helicóptero, vocês estão vendo? O helicóptero se aproximando da parte mais alta de uma casa. Vejam ali os moradores. Pelo jeito, um integrante dessas equipes de resgate já estava ali no alto. Vejam a destreza desse piloto para se aproximar tão perto. Olha a distância da hélice do helicóptero para o teto dessa casa. O tamanho do conhecimento e da destreza mesmo, um trabalho impressionante que está sendo feito pelas equipes de segurança. Ali, pelo que vocês observam, alguns moradores já começam a se aproximar do helicóptero. Vejam essa outra imagem. Os cachorros ilhados. Isso aí é Canoas, cidade gaúcha, na região metropolitana de Porto Alegre. Vejam, tudo alagado, lá no fundo as casas com a água chegando no teto e os cachorros foram se abrigando nessas ilhas. Estão vendo? Por quê? Para tentar sobreviver, eles foram subindo. Ali tem um cachorro que até parece que... cachorro, né? Em meio à dor, a gente vê aqui até esses momentos, o cachorro latindo para quem estava remando, não sei se correndo atrás, né? Porque cachorro é cachorro, né, gente? Ou até num desespero mesmo, querendo ser ajudado. Esse é o retrato de Canoas. Agora tem uma outra imagem impressionante. Aí mais uma vez o cachorro latindo para o barco. Você imagina, lógico, que em meio ao desespero, o cachorro está ali também apavorado. Vejam essa imagem. Isso fica nas redondezas da região central de Canoas. Vocês estão vendo o trânsito de barcos? Percebam o que está acontecendo. Aí você tem o estacionamento de uma grande rede de supermercados. Aí também nos arredores fica aproximadamente 1 quilômetro de distância, fica a BR-116, que é a rodovia que liga Porto Alegre à região serrana do estado. Vejam ali, tá vendo um outro barco passando ao lado direito? Quem vem do lado esquerdo da tela está saindo do bairro para receber ajuda. E ao lado direito são os barcos que eventualmente estão voltando para dentro do bairro. Esse é um bairro, pessoal, relativamente novo quando a gente pensa na história de Canoas, na história da cidade inteira. É um bairro que foi se desenvolvendo, eu disse relativamente, de 20 anos para cá. Ou seja, você tem menos registro de casas de madeira e mais casas de alvenaria. Você tem alguns prédios e mesmo assim, mesmo que nós tenhamos as casas com uma engenharia ali que você pode até pensar que ofereceria alguma estrutura de proteção um pouco maior, não. A casa invadiu todos os locais. Para quem circula ali pela região metropolitana de Porto Alegre, esse é um local que fica entre a estação Canoas do metrô, no centro do trem, aliás, e a estação Matias Velho. São essas regiões que foram as mais afetadas. Esse bairro que você está vendo, a informação que eu recebi por aqui é que é de um outro bairro chamado Rio Branco. Então, é o helicóptero se aproximando da casa e fazendo o resgate. Basília, tá aí a importância, né, quando a gente fala das forças de segurança. A imprensa tem um olhar crítico, nós somos aqui, né, esse olhar crítico da sociedade, porque tem de ser feito e é desse jeito. Então, quando existem adversidades, a gente expõe e quando existe também a excelência de um trabalho, a gente tem de ressaltar a habilidade desse piloto de conseguir sobrevoar pertinho do telhado das casas. Pois é, imagina o sentimento dessas pessoas vendo o socorro chegando perto delas, né? Olha, esse é um exemplo de casa com mais de um andar, né? Pelo menos 3 andares aí, a exemplo do que a gente falou mais cedo no jornal, em que as pessoas estão se abrigando. Tem muitas dessas casas, Elisa, que são mais baixas, que já foram tomadas pela água. Prédios que têm 2, 3 andares estão sendo utilizados no esforço conjunto da comunidade, né? Independentemente de quem é o dono, sabe? Se conhece ou não, tá todo mundo se unindo nessa hora para colocar as pessoas no andar mais alto possível para que elas fiquem distantes da água. Mas tem prédio desses que o primeiro andar já foi tomado pela água, o segundo andar começa a alagar também e ali eles ficam sem saber se vai chover mais, se essas chuvas poderão provocar
novos desaguamentos aí pela cidade, né? Você mais cedo entrevistou um especialista dizendo que, independentemente do volume da chuva, né, não dá para dizer que a água vai baixar, porque tem outras questões aí de impermeabilização do solo, de escoamento, falta de obras de drenagem que possam dar vazão a esse líquido, né? A toda a água que está suja. E toda vez que eu entro nessa cobertura sobre enxurradas, esse é um ponto que eu gosto de destacar, não por gostar do assunto, mas por entender que leva informação e dimensão desse problema que também é de saúde pública. Essa água traz consigo doenças, porque vem do rio, vem do esgoto, se mistura, o que está até prejudicando o fornecimento de água limpa para as populações atingidas por estas fortes chuvas. Propus aqui ao jornal também, Elisa, fazer algumas perguntas para você, porque em alguns momentos você diz, olha, aí Canoas é a cidade onde eu nasci. Você sempre tem uma abordagem cordial com nós aqui, jornalistas, analistas, sua equipe aí também no estúdio. Então, eu acho que você, sendo do Rio Grande do Sul, vendo essas cidades onde nasceu e cresceu sendo alagadas, tem uma perspectiva, um termômetro diferente do que a gente, enquanto comunicador, profissional da comunicação, consegue ter para narrar essa situação. Então, você nasceu em Canoas, Elisa? Até que idade você viveu por lá? Onde está a sua família agora? Qual é a percepção que você tem disso tudo que está acontecendo? Basília, obrigada pela sensibilidade. Inclusive ontem, fazendo aqui a cobertura e hoje também, na hora de mostrar os mapas, eu visualizo o mapa, esclarecendo para as pessoas onde está alagado e, ao mesmo tempo, aqui dentro de mim, algo que eu não verbalizo, é observar o mapa e pensar, puxa, aqui é a casa de tal parente meu, a água não chegou ainda. Nossa, olha aqui, a água já chegou em outro parente. E a gente vai lidando, né, com essa diversidade mental de conseguir fazer uma cobertura e reconhecendo os locais onde eu cresci, né, onde eu nasci. Aí, por exemplo, está aparecendo uma região que é no fundo do bairro Matias Velho, onde eu tenho amigos. Quando eu era criança, ia jogar vôlei em alguns locais. Ou tenho amigas de infância também, já circulei muito por essas áreas. O vídeo anterior que estava aparecendo com as pessoas andando de barco, também um local onde eu conheço bastante, que ficava perto do colégio estadual onde eu estudei. Numa outra região de Canoas, no colégio municipal, onde eu também estudei. Aí, ó, o bairro que deve ficar a 2 quilômetros da escola estadual onde eu estudei no Rio Grande do Sul. Então, você vê parte daquilo que você viu sendo construído desaparecendo. A realidade na cidade de Canoas, você tem locais de muita prosperidade, muito emprego, muita empresa, muita gente aguerrida, e você tem locais muito necessitados de gente que vive com quase nada. Quando a gente estava falando ontem sobre desabastecimento e hoje também desabastecimento de alimentos, e eu citei aqui até com um conhecimento de causa do local. Você tem gente que falar em abastecer o armário, isso é um luxo. Como assim abastecer o armário? O que é ter mais que um pote de margarina em casa? As pessoas não sabem o que é isso, não sabem o que é você ter mais de um saco de arroz. Você não tem condição, não tem dinheiro para ter um pouco mais de comida em alguns locais que são bastante pobres, bastante humildes. Então, é muito, muito tocante a gente ter de acompanhar tudo isso e noticiar. Enquanto canoense, nascida, morei até os 10 anos em Canoas, depois saí já no início do trabalho na televisão, já são 26 anos trabalhando na TV, então saí de Canoas, mas eu estou sempre na cidade. Por isso aqui fica o sentimento dividido, né? E a gente muito, muito vulnerável mesmo, tendo de lidar aqui com equilíbrio da voz para não titubear, já que nós estamos falando da nossa gente. Estevão Limana, que também é de lá, que também tem os parentes envolvidos em alguns locais dessa tragédia. Ainda bem que os meus parentes estão bem neste momento, mas muita gente teve de sair de casa.